bom dia, boa tarde, boa noite, mais especificamente bom dia. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Gui, para quem não me conhece. Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Você que já é do canal também, seja muito bem-vindo novamente. Aqui o conteúdo de Mythic Heroes para você. Hoje, trazendo mais um vídeo e algumas dicas aí que o pessoal sempre está em dúvida, junto com a rotação semanal, certo? Vamos trocar aquela ideia gostosa, vamos trocar aquela informação bacana. Agradeço o apoio de todo mundo aí que está curtindo o conteúdo, que compartilha, dá like e comenta. Sempre sugestão de vídeo aberta para vocês. Beleza? Vamos nessa! Bom, galera, hoje eu vou falar a primeira coisa, tá? Vamos falar aqui sobre a rotação semanal, né? Virou a loja não, né? O santuário, né? Santuário de invocação, aquele principal de 3K, onde tem o R no meio, virou-se, a gente sabe, e novamente, se você é novo no canal, não vai ter personagem novo até dia 19, os personagens novos vão voltar dia 19 desse mês. Até lá a gente ficou sem, não sabia qual personagem viria, né? Pra ficar do lado esquerdo do banner, porque geralmente era um personagem novo. Quem será que eles iam colocar? No fim das contas temos Susano, né? Ou Susano, dependendo de como você quer falar. Está do lado esquerdo agora. Sabemos que Susano é um personagem que vale muito a pena de jogar pelo seu roubo de vida, seu crítico, sua velocidade de ataque e sua quebra imensa de posicionamento inimigo, se você souber usá-lo estrategicamente. Bom, o que eu posso falar para vocês? Uma coisa interessante que está aí desde do passado, né? Desde quando virou o banner passado que veio Fausto. A partir de agora, na primeira, né? Quando vira, nas 10 primeiras invocação, assim como o R precisa de 200 invocação para ter 100% de certeza que você vai pegar um R, o SSR agora nas 10 primeiras invocação, na 10ª é garantido que você pega um SSR. Eu achei legal isso, eu espero que a EGG, né, faça mais disso. Eles podiam nerfar esses 10 primeiros e ser a cada 20, estourando 25 aí, né, que é 25 cada baú ali para pegar. Seria interessante pelo menos dar 100% de certeza de um SSR a cada 20, 25 evocação, seria bacana. Mas nas 10 primeiras já vem garantido, então você vai pegar um SSR de qualquer jeito. Então temos a Isis de volta também aí no centro, tá? Junto com o Susano. E do lado direito você tem a sua escolha. Então sempre muito cuidado ao escolher o personagem que você queira. Tenha sempre um time bem balanceado. Agora falando sobre os eventos, né? O evento, né, no caso, de semanal, que a gente sabe que não tá lá assim, né? Por enquanto o jogo tá parado, provavelmente eu acredito que vem algum evento aí legal junto com o herói, que a gente ainda não faz ideia quem que vai ser. Se você quiser deixar teu comentário aí quem que pode ser o próximo herói, deixe à vontade. Então o centro de eventos voltou com as provas abundantes, né? Tem uma rotação desses dobros aí, né? Dobro nas provas abundantes, às vezes na Caverna do Zodíaco e etc. Hoje é nas provas de ascensão, está valendo em dobro todas as recompensas. Então, por exemplo, se você pegar 14 baús ali no Mimir, que é o boss que te dá XP, você vai catar, em vez de 500 mil de XP, você já vai catar 1 milhão de XP direto por luta. Então, assim, para quem tem um VIP maior, que dá para enfrentar eles mais vezes também, é uma mão na roda. Show de bola também. Além disso, eu quero trazer aqui para vocês, né, o nosso querido Leilo Wesley, sempre tá aí com a gente aí, rapaz, menino bom demais, veio perguntar sobre as vantagens táticas, né, a facção, qual bate em qual, que ele fica em dúvida e que ele não sabe, e então eu vim trazer algumas dicas também, que ele não é o primeiro que me pergunta sobre táticas de facção, então eu vim trazer alguns exemplos e vim trazer como funciona isso certinho para vocês, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, então, vamos aqui. Onde eu consigo ver qual é a facção que é vulnerável ao personagem que eu uso. Então, você simplesmente vai
Antes de você começar qualquer partida, sempre vai estar lá, vai ter um ícone na parte de baixo, que eu marquei em vermelho aí para vocês. Ali, se você clicar neste ícone, vai abrir a seguinte tela. Nessa vantagem tática, um herói vai receber um bônus de 25% de ataque ao atacar um herói inimigo de uma facção taticamente vulnerável, né, ao do teu herói. Agora, quais são essas facções e qual que tem vantagem sobre qual? Pelo que vocês veem, Luminarca, que seriam os deuses justos, né, vamos dizer, os bonzinhos, que são o amarelo, né, da cor amarela, eles vão ter vantagem sobre os Vilarcas, que seriam os vilões do jogo, vamos dizer, os deuses que caíram, os personagens que acabaram se envolvendo com as trevas e etc. Os Vilarcas, entretanto, vão ter uma vantagem sobre os Guardiões, que seria os humanos que ascenderam a um posto divino ou a um poder muito grande. Então os Vilarcas basicamente vão ter vantagem sobre os Guardiões, enquanto os Guardiões, né, o símbolo azulzinho, os Vilarcas são os vermelhos, os Guardiões vão ter a vantagem sobre os Viridianos, que seriam meio que essa plantinha verde aí, o símbolo, tá? E os Viridianos, no fim, vai acabar tendo vantagem nos Luminarcas. Lembrando que sempre vai rolar isso aí. Então eu vou dar alguns exemplos de como você pode fazer um time, de como você pode usar essa vulnerabilidade ao seu favor. Lembrando que é 25% a mais de ataque. Então, Gui, isso é muito ou isso é pouco? Pensa comigo, se o seu herói, por exemplo, tem 100 mil de ataque e ele vai enfrentar um inimigo que é vulnerável à facção dele, ele vai dar 25 mil a mais, ele vai ter um quarto desse dano total dele. Então, basicamente, de 100 mil, ele vai ter 25 mil a mais de ataque. Então, vai ser 125 mil diretamente naquele inimigo vulnerável. Então, assim, para mim é uma bela vantagem, né? Sem dizer o crítico, que um crítico de 100 é uma coisa, um crítico de 125 é mais ainda. Bom, o R, como vai funcionar o personagem R? O R pertence a duas facções ao mesmo tempo. As vantagens táticas se aplicam a todos e o efeito extra do dano causado pode ser acumulado. Ou seja, por exemplo, você tem um Lúcifer que ele é Vilarca e ele é Luminarca ao mesmo tempo. Se tiver um inimigo no time lá, Guardião, o Vilarca vai dar dano nele. E se tiver um inimigo lá, Vilarca também, o Luminarca dele também vai ter esse dano aumentado, né? Contra o Vilarca, ou seja, vai se acumular os dois danos para bater nos inimigos vulneráveis às duas facções dele. Isso não quer dizer que ele também não vai levar de vantagem do inimigo. Se tiver inimigo lá, por exemplo, ele é Luminarca e Vilarca. Se tiver um inimigo Viridiano, vai dar mais porrada nele, tá? Então, assim, sempre de olho nisso também. O R, por mais que ele possa acumular esse dano a mais, ele também vai sofrer. É uma faca de dois gumes. A vantagem tática não afeta em boss, ou seja, boss, esquece esse negócio de facção, não funciona contra boss. Você não vai ter dano aumentado, por exemplo, você não vai ter dano aumentado no dragão da guilda se o dragão for Viridiano e seu time que você for fazer é um time de guardião, ele não vai ter vantagem sobre ele faccional. Ele só vai ter o dano que seu personagem vai dar mesmo, tá? Então, sempre de olho nisso também, não funcionaria. Agora eu vou trazer 3 exemplos aqui de uma possível batalha e de uma possível posicionamento que você pode colocar um personagem contra o outro. A primeira coisa que eu preciso falar para você que ainda não se ligou sobre isso, é que quando um inimigo tem 3 na vanguarda e você tem apenas 2 na sua vanguarda, Gui, o que é vanguarda? É a linha de frente da sua equipe. Sempre que você tiver 2 na vanguarda, vou dar um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo que eu tô dando para vocês, do lado do meu time eu tenho Artemis, Athena, Izanami, Ganjian, Moi e Duna. Do lado de lá eu tenho um Capanga Vilarca, eu chamo esses personagens azul de Capanga. A gente tem um Anubis, um Baldur na frente, outro Capanga Vilarca no fundo e Zeus. Sempre que você for enfrentar um inimigo que tem 3 na vanguarda, sendo que você tem apenas 2, você sabe que quando você tem 3 versus 3, cada um vai pegar o seu. No caso de quando você tem 2, o seu herói do lado de cima sempre vai ser atacado pelo do meio e o de cima do inimigo. O de baixo vai ser atacado sempre pelo teu personagem de baixo.
Então sempre que você for fazer uma tática sobre isso, você não precisa colocar um terceiro na frente. Simplesmente pense nisso, pegue o seu personagem de baixo para enfrentar o de baixo deles, enquanto o de cima geralmente usado por tanque para aguentar o dano dos dois de cima, a menos que eles sejam vulneravelmente mais fracos, e aí você pode colocar até o próprio Gajganmu em cima, por exemplo, o Lucifer, o próprio... O Susano eu não diria que ele vai teleportar, mas colocar um personagem assim, Liu Bu, Oberon, mas na parte de cima para enfrentar os outros dois ali. Sempre, nunca se esqueça, sempre que você tem dois e o inimigo 3 na frente, o do meio e o de cima do inimigo vai atacar o seu personagem de cima, enquanto o seu personagem de baixo vai no de baixo do inimigo, certo? Bom, isso em mente, a gente como seria as vulnerabilidades nessa primeira luta que eu quis trazer para vocês. Um exemplo, minha Artemis está em cima, ela vai dar o primeiro ataque dela que ela vai empurrar, e os da frente são um Anubis e um Villarca, né? Um Capanga Villarca. Ou seja, ela vai empurrar já o Anubis, dando um dano bacana, ou o Capanga Villarca, vai empurrar um dos dois, que já vai ser vulnerável, vai levar um dano maior. Todo mundo sabe que ela tem uma habilidade que ela vai jogar, ela vai deixar o inimigo, né, com fraqueza, aumentando o crítico que ele vai levar. Então, assim, a Artemis ali batendo no Anubis ou no Capanga Villarca de cima, já vai ter o dano bom dela, mais o dano faccional, né? Vantagem sobre eles, porque ela é Luminarca. Então, assim, basicamente isso. Se ela matar os da frente, ela vai tentar pegar o da frente dela, que vai ser o Capanga Villarca de trás, o arqueiro. Vai ter vantagem sobre ele também. A Iduna, por exemplo, eu coloquei o Gajganmu embaixo porque o Gajganmu é guardião e o Baldur, ele é Luminarca, ou seja, não vai ter nenhum tipo de vantagem entre os dois, vai ficar neutro. O Gajgan Yamui não vai levar um dano aumentado do mesmo jeito que o Baldur também não, vai ser nulo. A Iduna eu coloquei embaixo porque ela vai ter sim uma vantagem sobre o Baldur. É só um exemplo, você poderia colocar uma Flora ali, por exemplo. Mas a Iduna, como ela é viridiana, ela vai ter um dano aumentado sobre o Baldur, que a gente sabe que a cura não vai derrubar o personagem sozinha, mas só um exemplo para vocês, ok? O Zeus vai ser nulo, a Izanami eu deixei ela ali atrás mesmo, que ela não, aqui em questão não vai ter vantagem ou desvantagem sobre nada. Fora isso, vamos ao segundo exemplo. Este segundo exemplo eu usei porque algumas vezes você enfrentando a campanha, o Hades, vai ter um inimigo que vai ter um time ou total, ou como vocês podem ver aí, quase total, de uma facção só. No caso é Viridiano. A facção Viridiano. O Viridiano ele tem desvantagem, né? A vantagem sobre a facção Viridiana são os guardiões. Como vocês podem ver, Ganjian e Moi. Então, o Ganjian e Moi basicamente vai ter dano aumentado contra o time inteiro, tirando os Zeus. Tá? Então, assim, você já vai ter aquela vantagem maior. E a gente sabe que Ganjian e Moi dá pouco dano, né? Então, é aquele negócio. A Athena ali vai ser... A Athena, sim, ela pode sofrer um pouco na mão de um time viridiano, porque vai ser 4 personagens ali que vai dar dano aumentado nela, mas ela é tanque, ela vai aguentar um pouco de porrada, e o seu Ganjian e Moi, como vai ter aquela vantagem sobre, dá pra, vamos dizer assim, equilibrar as coisas, né? A Iduna tá ali pra curar, Izanami também vai ser nulo contra Viridiano, e a Tamamo, por que eu coloquei a Tamamo aqui embaixo? Ela vai ter uma vantagenzinha sobre os Zeus. Então, se ela teleportar para cima dos Zeus, ou ultar nos Zeus, ele vai levar 25% a mais de dano, o que não vai ser difícil de matá-lo, pois vocês sabem que Zeus, por mais que seja danoso pra caramba, é um mago, e mago geralmente não tem uma defesa suprema. Então, sim, seria uma vantagem muito grande. Óbvio que você poderia colocar uma Flora aqui, você poderia colocar para enfrentar os Zeus, você poderia colocar um Oberon embaixo para que vá para cima dele assim que derrubar o Capanga Viridiano da frente. Então, assim, é mais de escolha sua de qual personagem você joga. Mas aqui, esse exemplo ficou mais prático para vocês entenderem quando vem um time total da facção. Então, sempre de olho aí quando vem um time totalmente faccional. Se você quiser uma vantagem sobre, tá aí como fazer. Por último, não menos importante, vim trazer um time diferente aqui, tá? Para não sempre repetir. Eu coloquei o quê? Temos do lado do meu time Iduna, Anubis na frente, Izanami, Lucifer também na vanguarda e uma Perséfone. Do lado de lá temos uma Hipólita, um Ganjian e Moi e um Capanga Guardião na frente. Na linha de trás temos uma Yuko-onna e uma Tamamo, que seriam duas viridianas, né? Então, assim, como seria a vantagem aqui? Todo mundo sabe,
o Vilarca vai ter vantagem sobre o Guardião, ou seja, os demônios vai ter vantagem sobre os humanos, é um exemplo. Então, o Anubis, como eu falei anteriormente, 2 personagens contra 3 na frente. O Anubis vai para cima, a Hipólita e o Ganjian Imoi vai para cima do Anubis. Vão ter a desvantagem do dano e ainda o Anubis vai ser um tanque que recupera a vida, ou seja, vai segurar bastante os dois ali. O Lúcifer vai para cima do Capanga Guardião, né? Como ele é Vilarca também, ele já vai ter aquela vantagem sobre o Capanga Guardião, já que o Guardião não tem vantagem sobre o Luminarca do Lúcifer, ele vai dar um 25% de dano aumentado ali. E não esquecendo que também a Izanami vai ter um dano aumentado sobre a Hipólita, o Ganjian Imoi e o Guardião, porque a Izanami também é Vilarca. E por que eu coloquei a Perséfone aí? Todo mundo sabe, Perséfone faz aquele campo de flores maravilhoso, que faz um regaço tremendo, em silêncio, porque ninguém vê, e dá um dano gigantesco. E cobrindo a parte da frente desse campo de batalha, Hipólita, Ganjian Imoi e Guardião, o capangazinho vai acabar morrendo não muito demorado, vai acabar morrendo e rápido, viu? Aí o Cone Tamamo ali não vai incomodar em nada, até porque o Viridiano ele não bate em Vilarca basicamente, então vai ficar nulo. Então assim, galera, voltando aqui é o seguinte, nunca se esqueça, Luminarca, Vilarca, Guardião e Viridiano. Sempre vai ser desse jeito. Sempre preste atenção. E se você esquecer, não tem problema, como eu falei, é só ir lá no ícone antes da batalha e colocar. Nunca esquecer também, sempre que tiver 3 inimigos, se o seu time for formado por 2 na vanguarda, o de cima vai pegar o do meio e o de cima inimigo, enquanto o de baixo vai pegar o de baixo. Então, isso é uma ótima informação para você montar a sua tática, né? A sua estratégia. Então, gente, é isso. É um vídeo mais curto, não tem muito sobre o que falar. Vim aqui trazer. Essa semana eu quero trazer um vídeo sobre Guerra de Guilda, né? Sobre aí o Coliseu, né? Sendo o português mais claro. Então, lá para segunda ou terça, se der tudo certo, eu trago o vídeo para vocês. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Caso não entenderam, é só deixar no comentário aqui a pergunta que eu respondo para vocês. Tá aí 3 exemplos de vulnerabilidade de facção. Se inscreve, deixa o seu like e tamo junto, é nóis.